Nós conversamos sobre suicídio e hoje eu vou conversar sobre um tema que eu acho muito importante, que é o aumento de incidência de suicídio entre jovens, crianças na humanidade nesse século, coisa que nunca se viu antes. Esse aumento, a gente vai conversar sobre isso em alguns minutos, para poder alertar onde algumas práticas que nós temos em nossas casas, nas nossas famílias, podem estar facilitando o acontecimento trágico na vida das pessoas. Como já falei nos vídeos anteriores, a gente já falou do excesso de exposição à luz durante a noite. Isso causa uma alteração na neuroplasticidade do cérebro, a partir do momento que você altera o fluxo de melatonina e cortisol. Também já falamos, pode procurar nos outros vídeos. E aí, nesse caso especificamente, a alteração de neuroplasticidade mais importante é a incapacidade, muitas vezes, do cérebro de regenerar frente a um estresse muito grande. Então, o que é isso? É como se você perdesse a capacidade clássica do nosso cérebro, que é de refazer conexões depois de um período onde ela perde por estresse ou por alguma coisa. Essa capacidade está diminuída entre as pessoas que dormem com luz. E somos todos nós hoje, nos ambientes urbanos. A maioria das pessoas é assim. Então, essa é a primeira alteração que a gente tem. O outro, a gente tem uma associação muito interessante, que é o excesso de luz noturna e os países onde mais acontecem suicídios. O excesso de luz noturna, na verdade, a luz noturna mais grave não é essa externa, é a interna. Né? Assim, então, assim, cidades muito iluminadas, provavelmente pessoas nas casas também fiquem mais iluminadas durante a noite, utilizando mais luzes no horário que elas deveriam estar dormindo. E o mapa do suicídio hoje é uma incidência muito alta. Assim, a gente tem países com uma taxa maiores que 13%, 19%. Né? O Japão, só para vocês terem uma ideia, 10 anos atrás, a incidência de suicídio era quase que 100 pessoas por mês. Então, assim, isso foi aumentando. Então, assim, o Japão é muito interessante lembrar que é um dos países do mundo que dorme mais tarde. Provavelmente seguido de Singapura e do nosso país, que é um dos países que dorme mais tarde do mundo hoje. Os nossos hábitos noturnos começam no final do século passado e aumentam de forma exponencial nesse século. E de 2007 para cá, muito mais, porque quando chega toda essa rede digital, que as pessoas têm acesso a milhões de informações e geralmente fazem isso à noite. O horário que as pessoas mais buscam, que elas teclam, ou seja, no Facebook, no Instagram, ou em qualquer coisa, o horário de teclas começa exatamente na hora que a pessoa chega de preparar para ir dormir, que é às 6 da tarde, e vai ao pico às 11 da noite. Isso no mundo inteiro, certo? E a nossa vulnerabilidade passa por uma série de fatores, como educação, nutrição, uma série de coisas, mas também pelo uso compulsivo que nós brasileiros fazemos da mídia. A gente vai ter um episódio também discutindo os nossos recordes, que são muito trágicos, na verdade, se a gente for pensar, não só de suicídio, mas principalmente em relação ao uso. Né? É muito interessante, a gente tem um recorde que eu vou falar só para começar. Nós temos uma das piores internets do mundo. E nós usamos ela o tempo todo. Então, imagina, o tempo que você fica é muito maior do que os outros. A nossa internet está classificada entre 62º, entre as 70 piores do mundo, só para vocês terem uma ideia. E a gente não percebe isso, porque a gente está vivendo com ela. E o mais interessante que eu acho nesse gráfico do aumento de incidência é que tem uma coisa que eu não encontrei muitos especialistas falando disso, agora que tem começado a discutir essa questão, é que o Brasil, o México e a Colômbia são países com uma violência contra jovens e adolescentes das mais altas do mundo. A taxa de morte de adolescentes no Brasil é assustadora. Mas quem é essa população? É a população pobre, geralmente negra, tá certo? Esse grupo, eles passam hoje por um quase extermínio, se a gente for pensar. A quantidade de pessoas que morrem por essa condição social é assustadora no nosso país. E a gente começa a ver dados, por exemplo. Os americanos ficam discutindo a questão dos árabes, mas morre-se muito mais jovens dentro dos Estados Unidos dessa violência que está acontecendo do que morre na guerra. Então, assim, a gente tem um fato no dia a dia de todo mundo, na sua casa. Né? Assim, eu brinco que suicídio tem Laçança, Sete Lagoas, Belo Horizonte, São Paulo. Não tem mais uma explicação assim, tão
tão óbvia. O que está acontecendo? Por exemplo, Minas Gerais tinha uma incidência de suicídio muito alta numa cidade que era São Sebastião do Paraíso, e hoje em dia isso já modificou por um evento, aliás, por um trabalho de saúde mental bastante interessante focado nessa região, e é onde tinha um risco maior, mas hoje o que a gente vê em São Sebastião do Paraíso, a gente vê em toda Minas Gerais, ou em todo o Brasil. Aí tem uma série de coisas sobre suicídio que tapam esses dados, que é, primeiro, a ideia de que divulgar aumenta o suicídio. Isso acontecia no passado. Hoje, primeiro que eles são divulgados, né, por exemplo, recentemente suicidou uma jovem de uma escola aqui da minha cidade e ninguém falou que era suicídio, mas a rede digital inteira sabia, até porque antes de suicidar ela postou nessa rede. Então, assim, as informações passam de uma outra forma. Esse tipo de conduta antiga, de não discutir, de não falar, achando que vai desencadear a epidemia, eu acho que não é frutífero mais. Por quê? Aí vai entrar a discussão que eu tenho feito, que eu acho que é importante para as pessoas começarem, principalmente para nós da área de saúde, que eu tenho visto vários colegas meus com muita dificuldade em entender dessa forma, é que a epidemia de suicídio, e agora saiu o primeiro artigo em 2019, agora é um artigo grande americano, que pela primeira vez relaciona a mídia digital à epidemia de suicídio. É um artigo do Twente, que é um grupo que é da Twente, né? Eles têm trabalhado exatamente com o iGeneration, com essa turma que está sendo formada de 2007 para cá, que nasceu pós-94, onde as incidências são mais altas. Então, e lembrando sempre que um dos fatores causadores é a luz azul. Agora, olha que coisa interessante. Se a gente for pensar, os brasileiros são o grupo no mundo, o país que mais consome maratonas de YouTube. O que é uma maratona de YouTube? São, no mínimo, 12 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas exposto à luz azul, vendo uma série de filmes que a pessoa não pode parar de ver. E mesmo se ela tentar parar, ele passa sozinho e ela vai continuar assistindo. Então, assim, se a gente for pensar, isso pode ser uma das maiores causas, né? Assim, a gente sempre soube de algumas situações clássicas, eu vou falar, né, como eu já falei no vídeo anterior, que levaram ao suicídio. Mas hoje a gente tem essa grande novidade, que é o uso abusivo de mídia digital, abusivo no sentido de droga mesmo, e aí é uma droga da família, na verdade, e o efeito disso no sono e a consequência disso nos jovens. E o que a gente tem hoje, né, os estudos que saíram esse ano, mostraram uma coisa muito assustadora. A gente já vinha pensando, por exemplo, que o uso de WhatsApp, Instagram e Facebook já estavam provocando nas pessoas um comportamento de risco elevadíssimo e uma dificuldade no engajamento social. As pessoas que usam muito tela à noite ou que ficam muito tempo na rede, elas tendem a ser mais solitárias. Então a gente vai começar a juntar alguns dados, porque na verdade assim, não tem como falar assim, esse é o fator causal. São uma série de fatores que levam, sempre foi dessa forma o suicídio. Então a gente tem que pensar no uso dos grupos sociais, que na verdade fica uma discussão se eles ajudam, se não ajudam, o Facebook vai ajudar, o Instagram vai ajudar, mas na verdade eles provocam, porque eles provocam não de uma forma intencional. É lógico que existe intenção em algumas coisas, como por exemplo, permitir aos jovens de trocar informações de como suicidar. Eu acho que isso é uma coisa trágica, mas também, se não permitir lá, eles vão encontrar uma outra forma disso, entendeu? Mas eles dizem para as famílias que eles puseram um sistema para regular, e é mentira. Porque o sistema de regular, o adolescente tem que apertar um botão onde ele fala que ele realmente está pensando em suicídio e ele é encaminhado para uma página de ajuda. Isso não é ajuda. Essa coisa tem que ser feita de uma outra forma, muito mais eficiente. Esse discurso antigo não funciona mais. As coisas precisam de uma outra eficiência dentro da mídia digital. E as empresas aproveitam disso muitas vezes. Quanto mais você usa durante o seu dia a dia, mais de 2 horas por dia, seu celular, a sua impulsividade aumenta exponencialmente. O suicídio é um ato máximo de impulsividade humana. Há muitos anos atrás, eu dei uma aula para crianças numa escola há muitos anos mesmo, antes dessa epidemia. E o menino me fez uma pergunta, eu estava explicando o cérebro de um autista, como é que funcionava, e ele virou para mim e falou assim, eu tenho uma pergunta, por que se uma pessoa tentar se afogar, o cérebro dela não deixa? Essa é a pergunta, né? Assim, por que a gente tinha vários mecanismos que funcionavam e que hoje não estão funcionando mais, né? Então, o que está acontecendo é, o grupo de 8 a 15 anos, pela primeira vez, é um grupo forte de suicídio. A gente nunca viu isso. Há um tempo atrás, eu atendi uma criança de 6 anos que tinha tentado pular do apartamento dela no 3º andar 3 vezes, numa cidade muito pobre da região
metropolitana de Belo Horizonte, e todo mundo achava que ele estava brincando de super-homem. Ele virou para mim e disse, não, eu queria era morrer mesmo, eu sei que eu não sou super-homem. Mas todo mundo achando que era uma criancinha brincando. Não, não é isso. Não é assim. As crianças estão expostas, quanto menor a rede social, quanto menor o suporte social que as crianças têm, e social não é digital, mais risco elas têm. Então, o que a gente tem, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, é uma epidemia muito maior de morte entre homens negros de menos de 10 anos de idade. Essa é uma novidade que nunca aconteceu, a gente nunca teve de estudar isso, a gente nunca tinha parâmetros para lidar com isso. Como que você vê isso acontecer? Né? Então, quem é? Um grupo racial mais empobrecido, mais sem recursos da América do Norte, dos países mais civilizados do mundo, dizem que com uma ótima situação financeira atualmente, não foi o que eu vi lá em maio, essas pessoas estão completamente expostas a uma pressão gigante e essa pressão acaba repercutindo na sua impulsividade. Um tempo atrás eu assustei muito quando eu escutei de uma menina que tinha ficado 3 dias no CTI, que ela estava saindo do CTI, que na verdade o que ela não queria suicidar nada, que isso era bobagem, ela queria dar um restart. E tomou uma série de medicamentos que... Essa ideia de que é possível você ser máquina é uma coisa que vai... o discurso deles, a narrativa deles é diferente das narrativas que a gente pensava, se for pensar no século XIX, no século XX, dos suicidas que a gente conhecia. Assim. Tem uma novidade no que está acontecendo. Os motivos que levam ao suicídio são muito menos uma dor moral e muito mais uma incapacidade de lidar com o futuro ou com um momento de adversidade que você não consegue explicar para o seu cérebro que aquilo pode passar, certo? Por quê? A gente não explica nada para o cérebro. O cérebro precisa dormir para ele se explicar e no dia seguinte encontrar a saída. E aí a pessoa perde essa solução. O que a gente tem nesse grupo que está exposto, que é exatamente o grupo que vai até 34 anos, onde as incidências aumentaram muito, do suicídio, né? Não estou falando nem da tentativa de suicídio ou do pensamento de suicídio. E tem uma interessante, que aonde aumentou, onde que explodiu esse grupo maior? Foi entre os homens, em todas as faixas etárias. Os homens não só tentam, como conseguem muito mais o suicídio. Essa coisa sempre aconteceu dos homens serem mais eficientes na questão do suicídio, mas a radicalidade desse impulso nos homens é diferente das mulheres, muitas vezes, mas não é que o suicídio delas não. Toda tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. E não entender isso como tal e acreditar que isso é uma manha, que é uma criancice, eu acho que é o mais grave que pode acontecer. Às vezes as pessoas não conseguem falar o que está acontecendo, mas elas conseguem cometer um ato para tentar pedir uma ajuda de uma forma inadequada. E se elas não conseguiram, né, o efeito do ato, a gente não pode discriminá-las. É muito frequente falar assim, ela é uma histérica, ela não vai suicidar, e de repente a menina pula do apartamento. Então, assim, o que eu estou pedindo é que nós, profissionais de saúde, também fiquemos muito mais atentos ao que a gente está escutando dos pacientes. Nessa história da mídia digital, tem um dado muito interessante que saiu num artigo recente, que é mostrando o seguinte: o uso de celular por mais de 5 horas por dia aumenta os pensamentos suicidas. Já tinha um dado do século passado muito interessante mostrando que alterar o seu ciclo circadiano, ou seja, dormir depois de 10 horas da noite continuamente por 3 meses, pode aumentar os seus pensamentos suicidas. Ponto. Pensamento suicida não é suicidar. Mas toda pessoa que está pensando em suicídio está vivendo uma situação que está chegando no limite dela. O que está acontecendo hoje é que os jovens que estão treinados na mídia, que jogam, que ficam no Instagram, ficam nessas coisas, eles não têm tempo de esperar as coisas acontecerem. Então, o sofrimento agudo pode ser um sofrimento real. Aquilo que para as pessoas não tem menor valor, para ele tem um valor muito grande. Ser excluído do grupo de 4 grandes amigas porque tomou bomba numa escola, hoje em dia pode ser suicídio. O sistema educacional, muitas vezes, quando vê as crianças em crise, em época de prova, acredita que elas não vão suicidar. Hoje o risco tem muito mais chance de acontecer. O que a gente está lidando é com um nível de formação muito alto, mas sem uma capacidade de tirar as próprias ideias disso ou de construir soluções nisso. Na verdade, a capacidade de construir soluções diminui também quanto mais se usa o celular, que é a inteligência fluida. Então, a gente tem uma combinação de fatores. Né, assim, e aí, o terceiro fator é o uso de máquinas, né, celulares, computadores, iPads, aumenta a impulsividade. Aumenta a impulsividade, você tem pensamento de suicidabilidade e a sua vida não está bem. A saída pode ser o suicídio. Então, o que está acontecendo hoje, que tá essa explosão de suicídio, na verdade, é um conjunto de fatores novos que a gente ainda não tem. Não dá para a gente recorrer a alguns teóricos antigos sobre suicídio, porque o que tem é novo. E a gente precisa se adequar. Escutar a pessoa que está tentando suicídio é fundamental.
Escutar o jovem que está dizendo sobre isso é fundamental. Mas eu, por exemplo, eu tenho perguntado para os meus pacientes. As pessoas se assustam, porque eu viro para aquele menino novinho e pergunto, mas e aí, como é que você vai suicidar? E o cara tem a resposta pronta. Eu penso, mas é sempre a mesma? Porque uma das coisas importantes é, quando o pensamento suicida é recorrentemente a mesma forma, e principalmente se for uma forma razoavelmente eficiente, a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Assim, a presença de armas de fogo em casa sempre foi um fator desencadeante no mundo inteiro, desde que se inventou arma de fogo. Mas hoje esse risco é muito maior. Então, assim, a maioria dos homens que se suicidam com arma de fogo são os que têm arma de fogo. Então, facilita, de uma certa forma, o momento de acontecimento. E o dado que eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar é que esse artigo da Giant Wind é bárbaro, porque é o seguinte: nunca se teve tantos jovens de 18 anos estressados num coorte gigante que acompanha a população desses jovens na Califórnia, nos Estados Unidos. E de 2005 a 2017 é exponencial o crescimento de estresse. Ou de distress, na verdade, que é essa sensação de que as coisas não estão funcionando bem. Nunca essa fase mais, se a gente fosse pensar no pessoal que foi para as festas hippies nos anos 70 e tal, estaria tão estressado e sofrendo tanto. Sofrendo por vários motivos. Sofrendo por falta de perspectiva, sofrendo porque não acreditam que tem soluções rápidas, sofrendo por N coisas. Por quê? A capacidade corporal e biológica do cérebro dessas pessoas foi alterada porque elas não dormem. Então a capacidade de encontrar saídas diminuiu. É isso que a gente tem que entender. E tem um outro problema quando os médicos vão tratar. Muitas vezes se dão medicamentos que as pessoas dormem, mas não dormem. O que quer dizer isso? Existe uma série de medicamentos que provocam sono, ou seja, fazem a pessoa deitar e dormir. Mas a qualidade do sono é nenhuma. Então, quando se usa esses medicamentos, que são a grande maioria deles, os benzodiazepínicos, ou um novo que não tem receita, o Zolpidem, o que acontece? Essas pessoas tomam o remédio, deitam e acham que dormem, mas elas não dormem. Porque o sono não completa todas as fases, ela não consegue repor a serotonina que ela precisaria para o dia seguinte, nem a dopamina. Então, assim, o que a gente está vendo é que muitas vezes as próprias condutas médicas, no sentido de ajudar, podem atrapalhar por falta de conhecimento das estruturas desses medicamentos. Porque se alguém fala que isso é bom, vai vir, não, vamos estudar qual é o medicamento, se é bom mesmo, entendeu? Assim, essa realidade é super importante nesse momento. Né? O medicamento mais usado para insônia no Brasil hoje é o medicamento que não dá sono. Ele faz a pessoa dormir. Só. Mas dormir, que eu falo, ter sono é ter as fases do sono na hora correta e no dia seguinte você acordar bem disposto, certo? E com capacidade de retomar a sua vida e de recompor. Gente, eu sei que o assunto não é muito feliz, mas é inevitável falar dele. Infelizmente, no meu consultório eu falo disso umas 3 a 4 vezes por dia, entre os 10 pacientes que eu atendo. É assustador e assim... E a gente tem que tomar uma posição. Um dos motivos de eu ter aberto esse canal é exatamente ele poder levar esse tipo de informação para as pessoas, que eu tenho visto ainda as pessoas discutindo de uma forma muito antiga, uma coisa muito contemporânea e muito diferente e exponencial. Apesar de eu ter falado da questão importantíssima do sono, é lógico que no momento de crise é importante você ter uma conversa. Então a gente tem os serviços telefônicos que funcionam muito bem, que eu acho que são fundamentais nesse caso. É assim, procurar ajuda no grupo de anônimos que pode te ajudar, facilita. Procurar um familiar ou uma pessoa que você consiga ter uma conversa sobre isso também é importante, ou mesmo com seus amigos. O que eu tenho visto é que as pessoas, os jovens que vão tentar suicídio, às vezes ficam sozinhos entre eles e não conversam com pessoas diferentes, entendeu? O importante é trazer gente nova para você estar conversando, para você ter uma outra forma de pensar. Muitas vezes o seu grupo inteiro é de pessoas que também pensam da mesma forma. Procura ajuda e converse. Mas a longo prazo, para você proteger isso, reduza seu tempo de mídia digital, principalmente no horário da noite.